E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Humberto, eu sou um barista. Se você é novo ou nova aqui, se inscreva no canal, deixa o gostei. Hoje a gente vai mudar um pouco o modelo de vídeo aqui do canal, porque a ideia é trazer informação para vocês sobre os campeonatos. Tem muito barista que quer competir, tem muita gente que gosta de café e quer entender que campeonato é esse, como é que participa, como é que faz, né? Então a ideia é reagir a alguns campeonatos. Hoje eu vou começar por um que eu já participei, mas não vou reagir ao meu. Vou reagir a alguém que é muito mais experiente, mais capacitado para a ocasião do que eu, né? Que é o Léo Oliva. Léo Oliva, para quem não conhece, que eu acho difícil, se você é do meio do café e não conhece o Léo Oliva, vou deixar o Instagram dele aí também, mas Instagrammer, TikToker, nutrólogo, barista, bartender, cara, o cara é foda, o cara é foda. E aí a gente vai reger a apresentação dele. Na final, ele já tinha se apresentado antes, passou para a final, né? Porque existe uma classificação ali, existe uma certa filtragem, né? Existem as apresentações iniciais e as melhores, as mais pontuadas pelos juízes, vão para a final. Contextualizando sobre o campeonato, ele vai participar do Coffee in Good Spirits, que é café em bons espíritos, né? Spirit é um termo americano para se referir a destilados como vodka, cachaça, whisky, enfim. Então a ideia é que ele sirva na primeira etapa 2 bebidas frias ou geladas, 2 mornas ou quentes. Essas 2 frias ou geladas e essas 2 mornas ou quentes tem que ser iguais, né? Uma delas obrigatoriamente tem que usar expresso, porque existe uma marca que patrocina a máquina de expresso para o campeonato, então tem que ser utilizado. E a outra ele pode usar o café que ele quiser. Obrigatório, uma base alcoólica e café, né? Café, obviamente, café especial. Nessa ocasião ele ficou em terceira colocação, e a gente vai assistir a apresentação aqui dele junto. Vamos lá. Minha música, por favor. Primeiro ponto, música. Música não é obrigatório, tá, pessoal? Música geralmente é utilizada para você se mapear onde você está na sua apresentação. Por exemplo, a música tem um padrão de tum, dum, 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 pá, 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 pá. Quando mudou do tum, dum, dum, pro pá, 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 você sabe quanto tempo se passou até ali. Então, geralmente, a música é usada para você se mapear durante a sua apresentação e, obviamente, para ambientar toda a sua apresentação, dar tema, dar aquele conforto aos juízes de ter uma trilha enquanto você fala, né? Mas, geralmente, ela é usada estrategicamente para você se mapear aonde você está na sua apresentação. Se você está dentro do tempo, se você está atrasado, se você não está, se está adiantado demais, por aí vai. Ele tem 10 minutos para se apresentar a partir do momento que ele fala. Tempo. Bares e restaurantes normalmente não sabem trabalhar com café da melhor forma possível e ficam presos apenas ao sabor café, sem saber das diversas outras possibilidades. Dito isso, eu procurei dentro da gastronomia e da coquetelaria sabores que eu poderia estar aplicando dentro do café. E evoluindo ainda mais essa ideia, me perguntei, por que não servir um jantar? Então, como gastrólogo, barista e bartender, Desculpa, eu falei no começo que ele é nutrólogo, mas ele é gastrólogo. Perdão, falha minha, falha feia, desculpa, Léo. Eu decidi juntar esses 3 universos para servir aqui para vocês hoje 2 coquetéis empratados. Juízes, na frente de vocês, eu deixei um cardápio, fiquem à vontade para abrirem, para lerem. Hoje no menu, então, teremos um prato principal quente e uma sobremesa. Vou começar, então, com o meu prato principal quente, com banho-maria. Assim eu vou aquecer minhas garrafas e volatizar melhor meus álcools, assim liberando novas camadas de sabores e ganhando uma textura um pouco mais densa. Vou começar então com a cachaça Reg Brasil. Tudo que ele falar durante a apresentação tem que ser, obviamente, baseado no desenvolvimento dos coquetéis dele, né? Porque ele tem que ser muito técnico, muito específico, né? Porque mostra que ele tem domínio sobre o que ele fez. Conta muito para os juízes quando você passa as informações com muita confiança. Se você passa meio nervoso, meio travando, obviamente que o nervosismo conta nessa hora, acaba atrapalhando a gente um pouco, mas você vê que ele mantém uma postura, sempre fala muito bem, fala com a dicção boa, e ele dá bastante informação sobre tudo que ele está falando, né? E isso é bom porque dá mais possibilidade, ou reduz a chance dos juízes não entenderem o que ele está falando, ou de interpretar de uma forma diferente. Brasil Ouro Premium do Templo da Cachaça, lá em Curitiba. Cachaçinha. Aqui, em 10 ml para cada receita, ele vai trazer notas frutadas, caramelo e especiarias. Isso por conta do seu envelhecimento que foi em barricas de carvalho americano de primeiro uso com tostas diferentes.
Tudo que ele está usando tem que ter um porquê, tá? Então, se ele vai usar a cachaça X, Y, Z, ele tem que falar o porquê, tem que falar o que ela vai trazer na bebida, qual é a função dela ali em tudo isso, né? Então, tudo que ele estiver fazendo ali, vocês vão ver que ele vai falar sobre. Vai falar o que ele está usando, o porquê que ele escolheu e o que está fazendo ali. Então, repetindo, 10 ml para cada receita. Seguindo, vou usar um licor de cerejas pretas chamado Cherry Henry. Em 5 ml para cada receita, Cherry Henry. Ele vai trazer notas de frutas escuras, dulçor, e vai transformar o corpo do meu café, melhor, vai acentuar o corpo do meu café, deixando ele muito mais denso e pesado, como um prato principal deve ser. Para trazer mais complexidade, eu preparei um xarope de missô, onde usei 2 partes de mel, 1 parte de missô e 1 parte de água. Aqui em 2,5 ml para cada receita, vai trazer salinidade e umami, que vai harmonizar perfeitamente com o caramelo da minha cachaça. Cara, umami é uma... Pra quem não sabe, existem 5 sabores básicos que o nosso paladar consegue identificar. Salgado, que aí fica fácil, né? É autoexplicativo. Doce também, salgado, doce. Amargo, ácido, acidez. Limão, por exemplo, é uma maneira mais fácil de você identificar o que é acidez. Existem níveis diferentes, tanto de doce, de salgado, de ácido, de amargo, etc. Então, a acidez é uma dessas características. E o umami é o 5º sabor básico que o nosso paladar consegue identificar. Para vocês terem como referência, peixe é umami. Carne vermelha, por exemplo, é umami. Se você não colocar sal, né? Que aí fica salgado, obviamente. E do meu café, que por sinal, dessa vez ele será um expresso. Uma característica boa de falar da apresentação final é a seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que ele tem que apresentar 2 bebidas quentes e 2 frias, 2 frias ou geladas, 2 mornas ou quentes? Na final, ele pode escolher se ele vai apresentar a bebida quente ou fria que ele preparou, só que ele tem que apresentar um Irish Coffee. Aí são 2 Irish Coffees exatamente iguais, né? Porque existem 2 juízes sensoriais na frente dele que vão experimentar as bebidas separadamente. Existe um juiz que vai experimentar as 2 bebidas depois que os juízes já experimentaram. Esse juiz vai dizer se as 2 bebidas estão iguais ou não. Se ela tem equilíbrio, se tem balanço entre as bebidas. Então, se as bebidas estiverem iguais, ele ganha ponto também, obviamente. Mas, na final, ele tem que apresentar 2 bebidas quentes ou frias, ele escolhe. Pode ser uma bebida que ele já apresentou na primeira parte das apresentações, antes da final. Ou ele pode escolher uma outra bebida, fica a critério do competidor. E na final ele tem que apresentar o Irish Coffee. O Irish Coffee, para quem não conhece, whisky, café, uma base doçora, algo para dar doçura. Geralmente as pessoas escolhem xarope, ou açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar demerara, enfim, por aí vai, mel e etc. E tem que ir um creme de leite fresco por cima, como se fosse o colarinho do chopp, sabe? Então ele tem que ficar a bebida, toda essa base embaixo, o café, o doçor, o whisky. E em cima tem que ficar uma camada de creme de leite fresco. Aí o leite ele pode escolher também qual que ele quer para fazer esse creme, mas tem que ser nessa montagem, né? Vou utilizar então 21 gramas de entrada, 45 ml de saída. Não sei se vocês repararam, mas quando ele estava compactando o café ali, vamos ver se consigo voltar até o ponto exato. A 1.200 metros de altitude. Eu escolhi... O café que eu estou usando, eu encontrei lá na... Acho que agora vai. Vou utilizar então, vamos lá, 21 gramas de entrada. Vocês viram que esse cara aqui, ó, ele deu uma baixadinha, ele tá com a pranchetinha na mão, ele deu uma baixadinha para ver ele compactando. Por quê? Porque tudo, exatamente todos os movimentos que ele fizer estão sendo observados e pontuados. Então ele vai ver se deixou sujeira, se ele tá compactando reto, né? Se a compactação dele tá reta. Isso é visto também. Se ele tá com a mão torta, se ele tá compactando mais para um lado que para o outro. Ele fala sobre a receita que ele tá usando do café e tudo isso, se cai o café aqui na bancada, tudo isso é observado. Tá? Tudo isso vai ser avaliado e vai contar na nota final para o competidor.
45 ml de saída. Só para contextualizar a história dos juízes. Tem dois provadores, dois juízes sensoriais que ficam na sua frente. Você vai servir a sua dupla, né, de bebidas para esses juízes. Tem um head judge, que é o juiz geral, né, que vai meio que equilibrar, olhar todas as notas ali da nota final. E tem o juiz técnico. O juiz técnico, fora o carinha do tempo, né, que vai ficar ali com o cronômetro só marcando seu tempo. E se você quiser, ele pode te avisar, ó, deu 2 minutos, 5 minutos, falta 1 minuto, né. Mas tem o juiz que olha todos os seus movimentos ali. O juiz técnico, ele vai olhar tudo que você está fazendo, se está ficando sujeira, se você é organizado ou não, por aí vai. O café que eu estou usando, eu encontrei lá na Capadócia, em Mantiqueiras de Minas, em São Gonçalo de Sapucaí, produzido pelas mãos de Augusto Borges. É um Catucaí 2SL natural, de colheita seletiva e seco em terreiro suspenso. Isso que ele está falando, para quem está entrando no café agora, são características do café. Então, todo café tem sua variedade. Como, por exemplo, o café é um fruto, como, por exemplo, a maçã. A maçã tem gala, tem maçã Fuji, banana tem da terra, nanica. Enfim, por aí vai. Tem diversas variedades de vários frutos, né? No caso do café, não é diferente. O café tem várias variedades, uma delas é o Catucaí, ou Catuaí, não sei qual que ele falou, vamos olhar de novo. É um Catucaí 2SL. Catucaí 2SL. Então é uma outra variedade, existe o Catuaí também, mas isso é um Catucaí 2SL. E ele vai falar sobre a altitude que foi cultivado esse café, qual foi o processo de secagem, processo de colheita, enfim, ele vai dar todas as informações necessárias sobre o café. E, de novo, quanto mais informação ele der, menor é a chance do juiz interpretar de uma maneira que ele não queira e acabe perdendo o ponto por isso. Então, quanto mais informação e técnica você der sobre tudo que você estiver fazendo, ponto positivo. SL natural, de colheita seletiva e seco em terreiro suspenso, a 1.200 metros de altitude. Eu escolhi esse café devido às suas notas florais delicadas, sua acidez equilibrada e o seu dulçor bem frutado. Cafezão, hein? Floral e frutado. Juízes, meu coquetel então ele será quente, pois eu percebi que nessa temperatura as notas de frutas escuras e o seu corpo mais denso se tornavam muito mais evidentes. E nessa temperatura elevada também eu percebi as seguintes notas. Por favor, anotem. Quando ele pediu para o juiz anotar, os juízes só vão fazer o que ele pedir. Então, se ele falar para o juiz pegar a xícara, balançar 3 vezes e dar 2 goles, o juiz vai fazer isso. Porque ele desenvolveu o drink para ser tomado dessa maneira, para ser apreciado dessa maneira. Da mesma forma, quando ele vai falar sobre as notas sensoriais, nesse momento ele está garantindo que o que ele está falando vai ser anotado, né? Então ele fala, juízes, por favor, anotem as notas sensoriais do meu coquetel. E aí ele vai descrever tudo que os juízes têm que sentir. Obviamente que os juízes têm que sentir para poder pontuar, mas é importante que fale justamente para você mostrar mais propriedades sobre o que você fez, para você dar mais você dar um ar mais técnico sobre tudo. Porque você desenvolveu, você provou, então você, mais do que ninguém, conhece aquele coquetel. Então, melhor do que ninguém, é você que desenvolveu o coquetel para falar como que a pessoa vai consumir esse café, esse coquetel, o que ela vai sentir, quais são os sabores, as nuances que ele vai sentir, o corpo, enfim. As características, todas as características sensoriais que a pessoa vai sentir provando esse coquetel. E aí, ninguém melhor do que quem desenvolveu para orientar sobre isso. No aroma, vocês irão sentir chocolate intenso e cereja em calda. No primeiro gole, novamente o chocolate intenso, frutas escuras e cereja amarena. No segundo gole, vocês irão sentir então coco e licor de cassis. Seu corpo do começo ao fim será bem untuoso, com uma finalização prolongada, lembrando passas ao rum e umami. Juízes, eu vou pedir para vocês que entre o primeiro e o segundo gole, vocês dão uma leve agitadinha no copo. Isso que ele pediu para os juízes, entre o primeiro e o segundo gole, dar uma agitadinha, claro que eu não sei qual foi a estratégia dele, né? Mas falando do meu ponto de vista, né, de barista,
sempre que você for tomar um café, é importante que você mexa o seu café. Mesmo que você não adoce, não coloque nenhuma mistura ali, é importante que você mexa. Por quê? Porque existem diversos compostos químicos que foram extraídos ali do grão, quando você colocou água quente, que tem densidades diferentes. Então, alguns vão ficar mais embaixo do café, outros mais em cima. E quando você não mexe aquilo, você vai tomar uma xícara, de certa forma, desequilibrada. Por mais que a extração tenha sido equilibrada, mas não tem a bebida não está homogênea porque você não mexeu ela. E por ter densidade diferente, é como se fosse, sei lá, o suco de laranja quando você faz e deixa muito tempo parado, suco natural. Ele não vai decantar, ele não vai separar aquilo ali, porque tem itens ali dentro, tem compostos ali dentro que tem densidade diferente. Por isso que uns boiam e outros afundam. Eu acredito que ele pediu isso justamente por essa característica, para garantir que, tomando o coquetel do jeito que ele está pedindo, os juízes vão sentir o que ele está falando. Porque ele já testou muito isso, ele ensaiou muito isso. Né? Então, sempre que vocês forem tomar café, mesmo que não coloque açúcar, seja principalmente expresso, seja expresso coado, mexe um pouco o café e aí depois dá um gole. Parou, deixou paradinho ali, mexe de novo e toma de novo. E por aí vai. Para que assim melhore a percepção de vocês dos aromas e sabores secundários. Nada de equipamento que está ali Com fora licença. A máquina de expresso é Aproveite. obrigatório. Tá? Com licença. Tudo, ele tem que, fora o expresso, Aproveite. moedores, Enquanto etc. vocês apreciam, então, Ele tem que levar todos os equipamentos que ele quiser usar na apresentação dele. Então, tudo que vocês estão vendo na bancada aí, ele tem que levar. A organização não dispõe, até porque a organização não sabe o que ele vai fazer. Né? E levar material para todos os baristas fica um pouco inviável. Né? Então, todos os equipamentos, bebidas alcoólicas, caso não tenha nenhuma patrocinadora do evento, por exemplo, de whisky, se tiver uma patrocinadora, geralmente é obrigatório que use o whisky em alguma das bebidas que você preparar, como por exemplo o expresso é obrigatório, até porque tem um patrocinador colocando uma máquina ali, então ele acaba sendo obrigatório. Mas todo o resto, né, só isso daqui, que é um outro moedor, e isso daqui, que é um outro moedor também, que a organização disponibiliza. Tudo isso daqui, ó, as bebidas que ele está utilizando, como ele está entregando, quais xícaras ou copos ele vai usar, método de preparo, material de apoio, tapete, por aí vai, chaleira, tudo isso é responsabilidade do barista levar para a competição. O prato principal, eu vou começar o preparo da minha sobremesa. Se você está pensando em competir, arrisco dizer que esse é o campeonato mais caro para participar. Talvez o de barista seja mais caro, mas os dois brigam ali. Porque nesse caso, fora o investimento da inscrição, que não é barata, você tem que investir em muito material para você praticar, para você desenvolver o seu coquetel. Então, todas essas bebidas aqui ele tem que comprar, né? Você vai gastar uma grana com isso. E quando você vai para a competição, você tem que levar tudo isso também. Então, você tem que usar uma parte para queimar, para gastar, né? Para os seus treinos, para os seus ensaios. Teve a bebida pronta, você consegue ensaiar só com as garrafas, só com o líquido. Mas você tem que levar para a competição também. Então, mais uma vez, é mais um gasto que você vai ter ali. Onde eu vou utilizar o método Clever. Por ser um método híbrido entre percolação... Juízes sensoriais, que estão na frente dele. Provavelmente aqui é a Head Judge. Provavelmente ela vai pegar a xícara dos dois e provar após eles terem provado da forma com que o barista orientou. Então, eles pegaram, tomaram o primeiro gole. E infusão, mexeu, eu percebi que durante os meus testes... E aí sim ele vai conseguir avaliar da forma com que o barista, do que o Léo tá pedindo para que eles avaliem. Em comparação com outros métodos, olha lá. Eu adquiri o maior dulçor. Ela vai provar as duas xícaras para saber se as duas xícaras estão iguais. Porque esse daqui não pode provar a bebida desse daqui, independente de quem seja. Inclusive esse é o... só que ela pode, tanto pode como deve. Por que ela vai fazer isso? Porque as duas bebidas, por mais que ele fez tudo junto ali, as duas bebidas têm que apresentar a mesma característica sensorial, elas têm que estar iguais, né? Então, eles não podem provar a bebida um no outro, mas ela prova para garantir que as duas bebidas estão exatamente iguais, como o Léo está descrevendo. Outros métodos, eu adquiri o maior dulçor, além de uma bebida mais equilibrada. Isso sem falar da sua praticidade e intensidade de bebida que eu consegui. Vou utilizar, então, 50 gramas do mesmo grão. Para 400 ml.
A organização disponibiliza as taças dos Irish Coffees também. Por quê? Porque o Irish Coffee na final é obrigatório, né? Então, não é tanto material assim para a organização dispor. Já dispõe uma grande estrutura, né? Máquina, microfone, sistema de som, etc. Mas essas taças aqui, o barista não precisa se preocupar em levar. Só precisa se preocupar em treinar em uma taça parecida com a mesma capacidade. Porque lá ele vai usar as taças da competição. E aí, se ele treinou em uma taça diferente, temos um problema aí, né? Como base de Dulçu, eu preparei um xarope de mel com açúcar mascavo, onde usei 2 partes de mel, uma parte de açúcar mascavo e uma parte de água. Eu percebi que assim eu consigo ter um equilíbrio maior entre a delicadeza e o floral do mel, junto com o caramelo e os doçuros mais pesados do açúcar mascavo. Aqui eu vou utilizar então para cada receita 15 ml. Cara, esquecer uma palavrinha é super normal na hora da apresentação, porque é muito nervosismo. Imagina ele que tá na final, cara. Se coloca no lugar dele. Então, se você estiver numa final de um campeonato com uma porrada de gente assistindo, um monte de juiz te avaliando, olhando assim perto de você e te julgando sobre o que você tá fazendo, é óbvio que você vai sentir nervosismo. Até porque é um campeonato nacional, né? É um dos campeonatos mais importantes que a gente tem no meio do café. Então, esquecer uma palavrinha ou outra, dar um nervosismo ou outro, um tremelico ou outro, é super normal acontecer. E isso só se perde conforme você vai fazendo e competindo. E aí você vai tendo mais familiaridade, você vai se sentindo mais em casa, digamos assim. Às vezes não, né? Às vezes o nervosismo não te abandona. Opa! Puta, que o filtro virou ali. Putz, mano. Isso conta, tá? Ele pegou a colher ali pra conseguir puxar pra não tocar no café. Isso é um ato de higiene que ele teve, né? Isso conta na apresentação, porque tem um juiz técnico olhando por tudo que ele tá fazendo. Mas quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, cara? Quem nunca jogou água no filtro ali, na busca pelo whisky, eu decidi normal. ficar pela Irlanda. Assim, eu consigo mostrar para vocês que os whiskies irlandeses, assim como o café, conseguem proporcionar diversas outras possibilidades sensoriais. Ele está descrevendo o Irish Coffee dele, como eu falei para vocês, base do Sura, que ele já falou sobre, que ele fez um xarope de açúcar mascavo, mel e água. Tá preparando o café com o mesmo grão que ele utilizou antes para fazer o primeiro coquetel. E tá usando o whisky irlandês, né? Que é o Irish Coffee clássico, ele é feito com whisky irlandês. Ele foi criado na Irlanda, né? Vocês perceberam que ele deu um tom diferente quando falou whisky? Ele falou whisky, né? Bom, isso eu não vou falar não. Se vocês souberem a diferença entre whisky e whisky, né? Da forma com que se escreve, né? Se vocês souberem a diferença entre os dois, comenta aí. Vamos ver quem sabe essa diferença. Vou utilizar então aqui 30 ml para cada receita do Redbreast Lustal 12. Eu escolhi esse whisky devido ao seu álcool ser extremamente macio por conta da sua tripla destilação, além do seu frutado proveniente do seu envelhecimento em barricas que contiveram vinho Jerez, que em combinação com o meu café, eu consegui adquirir notas de frutas de caroço na sua finalização. Cara, esse whisky é top, velho. Esse whisky é muito bom. Na escolha do meu creme... Eu, particularmente, como eu gosto muito da coquetelaria, gosto muito de café, eu gosto muito... Acho que o meu destilado favorito é o whisky, né? E eu gosto de tomar puro, justamente para sentir os sabores, o que ele tem para entregar. E esse whisky, ele é muito leve, cara, é muito leve. É um whisky muito bom. Para quem, obviamente, quer um whisky de um valor agregado um pouco maior, mas procurar o whisky de dupla, tripla destilação, para quem tá começando a tomar whisky puro, tá querendo tomar whisky puro, tá querendo aprender a tomar whisky, cara, esse é um bom caminho. Você não precisa diluir com água, né, que geralmente whiskies mais pesados, como por exemplo um Black Label, um Double Black, que são os mais conhecidos, né,
Até um Jack Gentleman, né? Que são whiskies mais pesados. Esses já são mais difíceis de tomar. Mas esse whisky, ou whiskies de dupla ou tripla destilação, são whiskies bons para você começar a degustar o whisky, né? Amy, eu busquei um que me entregasse 35% de teor de gordura, mas que ainda assim me entregasse maleabilidade e dulçor. Isso ele está falando sobre o creme que ele vai fazer para colocar em cima do Irish Coffee, né? Ele tem que ser um creme à base de leite, pode ser creme de leite ou leite fresco, enfim, ele que escolhe, a escolha do barista. Mas tem que ser um creme que tem uma densidade que não vai se misturar com o café, o dulçor e o uísque que ele colocou na taça. Ele tem que ficar por cima, ele tem que se separar, tem que ser servido em 2 fases ali. Porque se misturar, perde ponto. Então, tudo isso que ele tá falando tá sendo muito técnico, isso é muito bom. Cara, que apresentação, Léo. Para que acompanhem vocês do primeiro ao último gole. Então, enquanto eu bato, peço licença. Ai, meu Deus, enquanto eu bato é foda. Foi mal, Léo. Espírito de quinta série não deixa passar essa não. Mas, fora de brincadeira, ele tá shakeando o leite ou o creme de leite que tá ali dentro, porque ele precisa airar aquilo ali. Porque se ele não fizer isso, vai se misturar, ele não vai ficar por cima. Então ele precisa criar densidade dessa... Ele precisa criar corpo nesse creme. Ele precisa cremar, transformar em um creme mesmo. Justamente para ele ter uma densidade mais leve do que toda a bebida que está ali embaixo. E aí sim ele consegue uma separação bacana da bebida. Vai servir como se fosse o colarinho do chopp ou a crema do espresso, por exemplo. Para que ele fique um creme um pouco mais liso, ainda vou peneirar ele um pouco. Cara, tudo isso é técnica, bicho. Tudo isso é técnica. Peneirar o leite, até para quem faz latte art, alguns baristas fazem isso, né? É bacana porque tira algumas... Meu café ficou pronto. Deixa ele mais liso e tal. Ela é uma técnica válida, bacana. Usou a Clever ali. Clever método taiwanês. Muito versátil. Juízes, peço que vocês anotem então as notas sensoriais do meu Irish Coffee. No primeiro gole, vocês irão sentir tiramisu e bananada. No segundo gole, doce de leite e cumaru. Seu corpo do começo ao fim será bem amanteigado, com uma finalização bem prolongada, lembrando damasco seco. Juízes, esse cardápio inteiro foi pensado para ser servido entre os melhores bares, restaurantes e cafeterias, pois junta elementos dos 3 ambientes e assim consigo servir uma experiência mais completa para o consumidor final. Muito técnico, cara, muito técnico, muito bom a apresentação do Léo. Mandou muito bem. Muito bem. Não é à toa que tá na final, né? Não é à toa que levou um troféuzinho pra casa, né, Léo? Parabéns, cara, muito bom. Enquanto meu café finaliza, vamos curtir um pouquinho a música. Boa, boa. Assinatura do Léo, né, cara? O Léo é um baita comediante, muito... o Léo, ele tem uma característica ele sabe ser agradável, né? Então, isso que ele fala, sabe? Era um silêncio de elevador, sabe? Que tava rolando ali. E aí ele quebrou esse silêncio falando algo que tirasse algum sorriso de alguém. Deixasse o ambiente mais leve, né? Com certeza os juízes esboçaram algum sorriso ali nesse momento. Assinatura do Léo, né, cara? Não pode faltar. Mexeu o café. Mesmo depois... Acabou de filtrar, mexeu o café. Colocou na base de uísque e do xarope, que ele já tinha preparado. E vai mexer de novo. Juízes. Tem que mexer. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esses 10, 12, 30 segundos finais aí, cara, é um nervosismo absurdo, absurdo. Você começa a pensar em um monte de possibilidades na sua cabeça, só que você não pode se desviar do que você está fazendo, você tem que focar. Não, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer até o final. E é foda, esse finalzinho aqui, até quem está assistindo já... Aproveitar desse jantar. Olha lá, o creme, essa parte também é muito nervosismo, porque não pode manchar. Ó, separou bem aqui, ó. Manchou um pouquinho, mas não ficou, não desceu, não misturou com a bebida.
Aí, porra, muito bom, muito bom. E deu Com tempo. licença, aproveite. Com licença, aproveite. Vou deixar a continha pra vocês aqui, mais tempo. Deu tempo, passou um pouquinho. Provavelmente ele foi penalizado de alguma forma por ter passado alguns segundos ali do tempo dele. Mas olha o profissionalismo. Manteve a calma, manteve o que ele estava fazendo desde o início. Entregou as bebidas com calma, sem muita afobação, sem muita pressa. E no final ele não deixou de deixar a assinatura. Ele não deixou de marcar mais uma vez com a assinatura dele, que é esse tom cômico que ele tem, que faz ele ser essa pessoa incrível que ele é, entregando a continha pro juiz como se fosse um atendimento mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se você tiverem alguma dica ou quiserem ver a reação sobre algum campeonato ou alguma categoria específica, comenta aí que a gente vai atrás. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve, deixa a sua inscrição, deixa o seu gostei, compartilha com quem você acha que quer competir ou que tem interesse ou quer conhecer um pouco mais sobre competições. Tem mais vídeos aqui no canal que eu já fiz e gravei há um tempo também. Tem bastante conteúdo aqui, mas estamos voltando. Obrigado, pessoal. Léo, parabéns. Muito bom a sua apresentação. Foda, foda. Mereceu, mereceu. Inclusive, eu acho que eu já falei, mas o Léo foi terceiro colocado nesse campeonato. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo. Abraço. Fui.